Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que hora que vocês vão estar assistindo isso aí, essa aula. Hoje a gente vai apresentar para vocês uma aula sobre ecologia, uma aula interdisciplinar que pega aí a matéria de biologia vegetal e a matéria de biologia de geografia do Brasil. E eu vou estar dando essa aula para vocês de geografia do Brasil. E eu, Ana Carolina, vou estar apresentando para vocês então a parte da biologia vegetal. No assunto que nós escolhemos então é ecologia, como a Bia já estava dizendo, que é uma matéria interdisciplinar, ou seja, ela envolve várias matérias e uma delas é a geografia. A ecologia nada mais estuda as relações entre os seres vivos com o seu ambiente. Para a gente entender o que é ecologia, a gente vai falar de alguns conceitos. O primeiro conceito que a gente vai ver é o habitat. O habitat é a distribuição das espécies pelo ambiente, é onde aquela espécie é encontrada. Temos vários exemplos, como os leões na savana, o peixe-boi nos rios Amazonas e o tucano nas florestas tropicais. Outro conceito muito importante é o nicho ecológico. O nicho ecológico, ele trabalha com as atividades de uma espécie. É como se ela fosse a sua profissão no ambiente. E isso vai variar devido ao seu comportamento alimentar. Se ele é carnívoro, se ele é herbívoro ou onívoro. Temos alguns exemplos também. O mico-leão dourado, ele é encontrado na Mata Atlântica e sua dieta é principalmente feita de frutos. Por ser um grande consumidor, um grande responsável por consumir esses frutos, ele acaba sendo um ótimo dispersor de várias espécies importantes para o bioma em que ele vive. Outro exemplo bastante importante são os leões. Eles possuem dietas carnívoras, caça para sua sobrevivência e estão localizados em regiões quentes, de umidade relativa baixa. Outro exemplo que podemos dar é a tartaruga de pente. Apesar de estar criticamente entrando em extinção, ela é muito importante porque ela se alimenta de outros organismos, como esponjas, anêmoas, lulas e camarões. Um outro conceito que vamos falar é sobre população, que nada mais é do que um conjunto da mesma espécie, que vivem e ocupam a mesma área. Por exemplo, as formigas, os jacarés no Pantanal, e o melhor exemplo que podemos dizer, a população humana. Já a comunidade é a população de indivíduos de diferentes espécies que relacionam-se com o meio, como, por exemplo, os animais na Amazônia, por exemplo, a arara vermelha conversa com o peixe-boi, tucano, pintada, macaco-aranha, e não só animais, como também árvores, espécies vegetais, como, por exemplo, a Vitória régia. De novo, a savana africana, ela entra como exemplo, porque lá existem muitas espécies, como zebras, girafas, elefantes, leões e várias outras espécies que comunicam-se entre si, várias populações de espécies diferentes que tornam, então, uma comunidade naquele ambiente. Agora vamos falar sobre dois conceitos difíceis de entender, mas vamos com calma, não confunda ecossistema com biosfera. O ecossistema é quando os fatores bióticos se relacionam com os fatores abióticos, ou seja, quando os organismos, quando os indivíduos, quando as plantas, todas as partes vivas, ele conversa com a parte não viva do ambiente, ele interage com essa parte abiótica, que nada mais é do que o solo, luz, temperatura, umidade, entre mais. Como aí temos o ecossistema marinho, que são os organismos que interagem sobre a influência da água do mar, dos oceanos. E o ecossistema terrestre, que por exemplo, a gente pode dar como a floresta amazônica, como plantas, animais, clima, solos, rios, tudo estão ali
uma grande interação. A biosfera nada mais é do que o lugar da Terra onde a vida sempre é possível. É uma junção de esferas, como a atmosfera, a litosfera, a hidrosfera, vai causar então aquele lugar que é possível vida, chamado biosfera. Dentro da biosfera, a gente tem algumas classificações, como por exemplo, Halossociclo, que é o ambiente marinho de água salgada, Limnociclo, que são os ambientes de água doce, são as águas continentais, e o Epenociclo, que são os ambientes terrestres onde nós estamos presentes, nós seres humanos. Mas dentro do Epenociclo, há um conceito muito importante que sempre está caindo no vestibular, chamado bioma. E os principais biomas brasileiros são a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pampas e o Pantanal. Entretanto, o manguezal e a mata de cocais são denominadas como área de transição entre ambientes, ou ecótonos, podemos chamar assim, que entre um bioma e outro há aquela área de transição e que esses ecótonos estão presentes entre uma troca de bioma e outro. Mas a relação ecológica e da ecobiose é a relação da gente com o meio. Então, não esqueça, relação ecológica e ecobiose, relação da gente com o meio. A lelobiose é a relação dos seres entre si. As relações tróficas dos autótrofos são aqueles que são autônomos, eles são produtores, eles conseguem produzir a sua própria energia. E os heterótrofos são aqueles que não produzem a sua própria energia, ou seja, eles são consumidores, que eles precisam buscar a partir disso a sua fonte de energia da sua sobrevivência. Agora comigo, muito obrigado, Ana. Agora a gente precisa entender aonde a geografia entra nisso, né? Como que a geografia se assemelha com a biologia, e a gente vai ver agora. Então, a gente vai falar sobre alguns temas como ecologia ambiental, social e econômica. Aí, ecologia ambiental. O que é ecologia ambiental? Então, segundo um filósofo chamado Leonard Boff, a ecologia ambiental é onde plantas, animais e todos os seres que vivem na Terra, eles existem de maneira integrada, né? Então, todos estão relacionados. Aí a gente pensa assim naquele filme lá do Avatar, aqueles extraterrestres azuis que estavam conectados com a Mãe Terra. Então, essa é mais ou menos a ideologia de Leonard Boff. Nesse conceito, então, a Terra é encarada como um organismo vivo, ela é encarada como um todo. E aí ele denominou a Terra Gaia. Então, quando a gente fala Gaia, a gente está querendo dizer sobre essa ecologia ambiental e sobre Leonard Boff. Então, discute questões que afetam a interação, a integração entre os seres e a Terra. Então, todas as relações que a gente tem. Então, a gente pode ter como exemplos o desmatamento, que causa interações, desmatamento, que é as nossas ações humanas, que acabam interferindo nos habitats de outras espécies. Temos as emissões de poluentes, que também nossas ações humanas interferem na atmosfera terrestre. E também a gente tem as ações predatórias, que também, como ação humana, a gente vai lá, caça para nossa alimentação, mas de forma demasiada, e a gente acaba, às vezes, dizimando populações, que acontece com várias espécies aí que a gente vê que entra em extinção. Outra também é a ecologia econômica. Mas o que é a ecologia econômica? Ela é uma ecologia que estabelece a relação entre a atividade industrial, ou seja, fornecer energia, recursos, a partir de recursos naturais, para a gente poder sobreviver com o modelo de vida que a gente tem hoje em dia. Então, a gente está relacionado ao sistema de produção nosso. Então,
O que a ecologia econômica avalia? Ela avalia as possibilidades econômicas e os limites do ecossistema. Até onde a gente pode ir atrás, usar um tipo de matéria-prima que não vai interferir na nossa vida. A gente também questiona os modelos de produção e desenvolvimento que colocam o ecossistema em risco. Então, qual que é o modelo de produção que vai causar menos dano para a gente? O que a gente pode fazer para melhorar dentro desse meio de produção? Temos também que conciliar o comportamento humano e a manutenção dos processos ecológicos essenciais. Ou seja, a gente tem que equilibrar para que o nosso comportamento não interfira tanto no ecossistema e que o ecossistema também possa suprir as nossas necessidades de um jeito sustentável, né? E a gente tem que pensar nisso. E também a ecologia econômica, ela tem o fim de apoiar a economia solidária, ou seja, que todo mundo tenha a opção de não passar por necessidades, né? De não ter que passar por necessidades. Então, a ecologia econômica abrange bem isso. O que é, então, a ecologia social? Que é uma outra definição, né? Na ecologia social, os problemas sociais estão ligados aos problemas e questões ambientais em relação à sociedade. Então, a elitização, a hierarquização do consumo, elas estão ligadas diretamente a esse desgaste ambiental. E como exemplo, eu coloquei uma charge aí para vocês, para ver que as nossas ações dentro da nossa casa ou as nossas ações como consumidor têm a ver com a ecologia social. Então, às vezes as pessoas, a mídia, incentiva a gente a trocar um celular, comprar um computador, comprar um carro, sei lá. E isso faz com que a gente consuma demasiadamente e isso leva a consequências, que a gente vai ver mais para frente. Outro assunto também que a gente vai abordar agora com vocês são como as ações também do ser humano podem interferir diretamente no meio ambiente, que é o nosso habitat, como espécie, né? Então, temos a industrialização. Primeiramente, a gente teve a primeira revolução industrial, que teve utilização do carvão, né, mineral, a queima do carvão mineral, que gerou muitos resíduos que foram expelidos na atmosfera, causando vários danos. Também temos a segunda revolução industrial, que foi a utilização demasiada do petróleo, inclusive a gente utiliza ainda hoje, podemos vivenciar, estamos vivenciando, infelizmente, vários problemas com dispersão ilegal de petróleo no mar, e aí a gente acaba vendo várias espécies ameaçadas por conta da poluição causada nesse ambiente e por causa dessa tecnologia. Temos a terceira revolução industrial, que aí a terceira revolução industrial é uma revolução que a gente também está vivendo, que é em relação a tudo a tecnologia, né? E dentro dessa terceira revolução industrial, a gente tem o que a gente chama de água virtual. Então, água que a gente não vê, aquilo que a gente consome, mas que a gente não vê que a gente está consumindo, a gente não está tomando diretamente a água. Então, é a utilização de água, que é um recurso super importante para o ser humano, dentro das cadeias produtivas, né? Como a gente pode ver, quando você compra um carro, uma unidade, a gente gasta 14 mil litros de água para se fazer um carro. Um computador, quando a gente compra ele, você deve estar assistindo agora por uma telinha, a gente gasta 1.500 litros de água para fazer uma unidade de um computador. Sendo outros exemplos aí, como vocês podem ver, que também gastam bastante água. Então, esse a gente chama de água virtual. Aí vamos, como a gente pode ver aqui, outros exemplos, né? Como o microchip, que é bem utilizado pela gente, camiseta de algodão, que usa 2.000 litros. Então, tudo isso acaba gastando água, que é uma água que a gente não vê, por isso o nome água virtual. Outra ação do ser humano que causa bastante influência no nosso habitat é a Revolução Verde. Então, quando a gente deixou de utilizar mão de obra especializada, mão de obra humana para participar dos processos produtivos no campo e passou a utilizar de máquinas, a gente aumentou a nossa capacidade de produção, isso consequentemente aumentou lugares para se produzir e a gente aumentou também a poluição para produzir essas quantidades de máquina para manter a nossa produção. Outra coisa também é o eixo do rural,
que foi o deslocamento de várias populações de lugares, de biomas, como a Ana estava comentando, de várias regiões importantes que precisavam dessas pessoas para outros e causando vários problemas, né? E levando à urbanização, que a gente vai ver na próxima imagem, que aí aumentou a quantidade de prédios, a quantidade de pessoas. Hoje em dia a gente tem as megacidades, as megalópolis, e isso, consequentemente, traz consequências, né? E a gente vai ver isso aqui, nesse slide, que causa mudanças climáticas, como a gente pode ver. As mudanças climáticas, elas podem ser classificadas, né, por causas naturais, como a gente já ouviu bastante as discussões da Terra estar esquentando ou esfriando, mas também a gente vai falar agora e aprimorar mais, né, aprofundar mais nas causas antropogênicas, né, que quando o homem, com suas ações, o ser humano, com as suas ações, faz com que acelere essas causas naturais. Então, todas as atividades que a gente exerce acaba levando ao aquecimento global. Então, a gente pode ver na imagem o derretimento das geleiras. A gente pode ver também o efeito estufa com o superaquecimento global, e muitos outros problemas. Também podemos falar sobre os problemas urbanos das ações humanas, né? Como o aumento da violência nas cidades que não são bem preparadas para a população. A gente pode falar também sobre as más formações das cidades, sobre a falta de planejamento e infraestrutura das cidades, que leva a ter várias favelas, pessoas em condições piores, né, condições insalubres de vida. A gente pode falar sobre as enchentes urbanas, que também tem a ver com a falta de infraestrutura, de planejamento, que acomete muitas regiões, muitos países, e principalmente a quantidade de lixo que é produzido pela população durante todos os dias, constantemente. Então, são várias consequências das nossas ações, as ações humanas. Outras consequências a gente pode também falar. Então, vamos falar um pouco sobre a relação do desmatamento e a posição do homem na cadeia alimentar, relacionando a biologia. Então, quando a gente desmata, muitos falam que a agropecuária é o vilão das florestas, né? Porque a gente desmata para poder produzir alimento, para produzir carne. Então, aí a gente pode ver como o nosso processo de produção ainda assim tem que ter pesquisas e é falho, porque a gente tem que desmatar mais regiões, sendo que já temos regiões produtivas muito boas, que só precisam ser melhor exploradas, mas devido à ganância, ao consumismo do homem, leva esse desmatamento e esse consumismo exacerbado que a gente pode ver hoje em dia. Então, isso tudo são relações que levam a gente a entender um pouquinho sobre a importância de relacionar os conhecimentos da biologia e geografia, essa interdisciplinaridade. Então, vocês têm dúvidas? Se vocês tiverem dúvidas, é só procurar a gente, né, Ana? Com certeza. Pode mandar mensagem e se sintam à vontade. Isso, manda mensagem no chat, vem falar com a gente, manda e-mail, a gente vai deixar, vamos ficar disponíveis a todos vocês. Desejamos uma boa sorte nos vestibulares e estamos aqui para qualquer coisa. E não fiquem nervosos, gente, isso passa. Só uma fase. Com certeza. A gente agradece. Tchau, tchau, gente. Tchau. Muito obrigada.